Pessoal, acabou de passar um cara do exército aqui na porta, falando, alistem-se, jovens, juntem-se a nós. Eu peguei minha carteirinha de reservista e falei, chegou a hora, vou pra guerra, vou metralhar venezuelano. Vamos explicar isso aí? Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho. Se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua. Estou gravando aqui com a incrível, lindíssima, belíssima camisa do MBL Estudantil, tá? Que está começando suas operações agora, final de fevereiro, março, parceria com os neo-iluministas, tocando agora projetos não só educacionais, mas de militância, vocês vão ver, vai ser muito legal. Tá, outra coisa, vocês vão ter disponível aí, que vai ser mais ou menos tipo Hogwarts. No MBL Estudantil, você, de acordo com suas aptidões e tal, você vai poder entrar para qualquer uma dessas casas. A Casa da Onça, aqui, que é a Casa Esparta, a Casa da Tocha, que é a Casa... Puta, eu esqueci, Delfos, tem a Casa do Livro, o Sol, se eu não me engano, é Atenas, e essa aqui, a Esfera Limilar, é a Casa Corinto, cada um com um estilo, função diferente. Você vai descobrir isso na hora certa, tá? Manda nos comentários o que você acha que é, estou até curioso para saber. Pois bem, vamos falar aqui sobre guerra. Guerra, pau, morte, sangue, destruição, comunistas decepados, né? Mourão passando com um tanque enquanto o Jair Bolsonaro pula de paraquedas. É isso aí, metade dos vagabundos aí. Claro! Todo o povo brasileiro representa 10% de quem trabalha e paga imposto! Eu ordeno! Vagabundo, comunista! Enfim, me parece uma ideia muito louca, excitante, né? O Brasil que... Creio eu que o último conflito armado envolvendo vizinhos seus foi a Guerra do Paraguai? Não sei. Coloca aí, fica a pergunta para vocês. Não sou um cara que decora essas coisas. Sei que o último conflito para valer que o Brasil participou foi na Segunda Guerra Mundial, mandando os pracinhas da FEB lá para Itália, lá para atuar em solo europeu. O Brasil cumpriu um grande papel, o Brasil foi muito importante ali na retomada da Itália. Mas o Brasil, de resto, o Brasil tá quieto na dele e tal, exercendo um papel diplomático. E aí agora, esse aprofundamento da crise na Venezuela, somada à chegada no poder de um grupo de direita, o Jair Bolsonaro, profundamente anticomunista, de certa maneira gerou um discurso político para os dois. O Brasil um discurso externo, se adequando a essa tônica, esse discurso anticomunista de enfrentamento a eles aqui, e paralelamente você arrumou agora para a Venezuela um inimigo externo que justifique até a unificação de um país que está em frangalhos, né? Explicando bem, para quem interessa uma ideia de um conflito, a ideia de um inimigo externo grande, antes de tudo, é para a própria Venezuela, especialmente para o Nicolás Maduro, né? O Nicolás Maduro está enfrentando uma grande oposição interna, manifestações, já tem um presidente clandestino com reconhecimento internacional andando lá, o Guaidó, e isso derrete o poder dele, né? Ele sabe que ele está com o governo dele, ou com, vamos dizer assim, com a ditadura dele aqui já em frangalhos, e ele precisa de um motivo para existir. Um inimigo externo é sempre um bom motivo para existir. Quem não lembra a famosa Guerra das Malvinas, quando a já decadente a ditadura argentina fez uso do inimigo externo, foi lá, invadiu as Ilhas Falkland, arrumou treta com a Margaret Thatcher, fez de tudo lá para poder manter um sopro de popularidade, né? Isso nos tristes anos 80 aí, que foram muito ruins para toda a América Latina. E aí a Venezuela encontra agora um cenário similar. A ideia de ir posicionar tanques na fronteira do Brasil, né? E é tudo muito louco, né? O Brasil, né, o grande inimigo, o governo, né, que não gosta de pobre do Bolsonaro, está mandando remédios, né? As armas do Brasil são remédios e comida para os famélicos e para as pessoas que estão sofrendo na Venezuela. E aí, obviamente, a Venezuela de uma forma muito humana, né? O socialismo é sempre humano, socialismo de face humana, bolivariano, ele de forma muito humana posicionou seus tanques lá, de acordo com uma matéria que saiu no Antagonista, cuja fonte é o DefesaNet, então não sei exatamente se procede, estão com mísseis apontados para o Brasil, né? Mataram já indígenas que tinham uma reserva, veja bem, eles, os defensores dos índios, né? A Venezuela que defende esse governo dos pueblos, né? Os índios locais misturados com Simão Bolívar, essa coisa muito deles, né? Muito umas maracas, né? Uns caras dançando salsa tal, igual o Maduro adora dançar uma salsa, essa coisa muito louca deles. Pois bem, eles estão matando o índio na fronteira, bem bacana, desrespeitando as reservas indígenas, posicionando seus tanques por lá, né? Obviamente, querendo essa tensão para eles é boa para a ideia, boa ao menos estrategicamente, né, para o regime deles. Para o Brasil, temos que saber o que o Brasil quer em termos de política externa. A gente conhece o chanceler, aquele Felipe Martins, eles querem fazer esse alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, de certa forma essa missão que o Brasil tem, que está exercendo agora junto ao Grupo de Lima, de tomar uma espécie de liderança sobre esse processo
político contrário à Venezuela, ele é bacana por um lado, né, é importante o Brasil atuar, só que ele também pode trazer externalidades. A Venezuela não está isolada no cenário internacional. A Rússia já mandou mercenários para lá, a Rússia já fez exercícios militares, já falou que mandaria material, e a China também é muito parceira da Venezuela, né? China que não vai mandar seus milhões de militares para lá, eventualmente para defender a Venezuela de um conflito contra o Brasil, ou invadir o Brasil com os chineses, mas ela já quebra o Brasil sem precisar de um soldado sequer. É só ela botar gosto ruim nas importações de produtos brasileiros. Né? O Brasil é um exportador de soja contumaz para a China, exportador de minério de ferro contumaz. Né? Basicamente, se a China só começar a brincar com a gente aqui, o Brasil ele tem gravíssimos, seríssimos problemas. A China quebra o Brasil praticamente, né? O Brasil tem um saldo importante ali, ela quebra em setores importantes do Brasil e o Brasil ficaria numa situação bem complicada. Então há um cenário internacional que eventualmente não está sendo levado em consideração, ou está e a gente não acompanha. Né? Eu não acho que o Brasil está indo arrumar briga. Novamente, olhando o Brasil se posicionando na fronteira com a Venezuela com remédios e com comida, simbolicamente é muito bacana e é inegável que é uma atitude bacana, uma atitude correta. Os argumentos que eu coloquei agora foram muito para lembrar assim, o Brasil não pode entrar numa guerra. Temos problemas internos muito grandes para ser combatidos. O Brasil é um país que está doente, precisa reformar a sua previdência. O Brasil tem que enfrentar uma guerra que mata 63 mil brasileiros todos os anos, né? Que é a guerra da violência nos grandes centros urbanos, a guerra dessas facções criminosas para lá e para cá. Isso é uma coisa grave. E nós não conseguimos enfrentar nem facções criminosas, a gente não consegue nem tomar um morro no Rio de Janeiro, quanto mais enfrentar um Estado armado, com, de fato, equipamentos, etc., e com apoio internacional de potências militares. Né? Então não acho que... Eu sei que tem algumas pessoas que estão empolgadas, eventualmente, com essa guerra, as redes sociais estão aventando essa ideia, e eu adorei de ficar... É isso aí, mata ele, pô! Adoraria. Eu tava, mano, com o Jair mesmo, vamos lá, Jair, pulo de paraquedas com você, ia ser legal pra caramba, mas não acho que seja a melhor ideia. Né? Então... É bacana essa ideia, eu fico empolgado, bacana essa ideia do Brasil atuar diplomaticamente. Eu fico muito empolgado do Brasil ser um ator na região dele, começando a botar ordem no galinheiro, né? Que a América Latina virou, de fato, esse galinheiro, mas não de maneira armada. Né? Por fim, acho interessante o posicionamento do Mourão, né? O Mourão que agora ele assumiu o protagonismo nessas negociações, assumiu o protagonismo em lidar com esta questão venezuelana. E ele já mandou um recado bem claro ali. Se a Venezuela vier fazer alguma ação beligerante contra o Brasil entra em guerra contra a Venezuela. Né? Isso sim. O Brasil, de fato, se a Venezuela vir com a brincadeira, o Brasil declarar guerra natural. Se vier uma violação da soberania do Brasil, violação do território do Brasil, morte de cidadãos brasileiros eventualmente na fronteira, mas não o Brasil ir lá e declarar guerra e começar a fazer acontecer. Eu acho isso temerário agora para um país que está se recuperando. Ainda que eu sei que muita gente está assistindo, eu incluso vim aquela puta que pariu, matar comunista, ai que delícia, matar esses caras que estão matando a população da Venezuela. Pois é, mas acho que não. É isso, galera, valeu aí, continuem acompanhando, este é o nosso recado, um abração para todo mundo.